Olá, meus amigos e amados de meu Pai Celestial. Que Deus abençoe todos vocês. Onde quer que você esteja neste momento, que o Espírito Santo, o Espírito da luz, o Espírito da glória de Deus, venha iluminar o seu entendimento, abrir o seu entendimento para com aquilo que é real, verdadeiro e eterno, para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida eterna. Graças a Deus, eu já acabei de me ungir aqui e orar por todo o planeta Terra, para que no dia 24 de maio, o dia de Pentecostes, venha acontecer em todo o mundo, um derramamento do Espírito Santo, um avivamento do Espírito Santo. A chuva serôdia. A chuva serôdia, como já falamos, é a última chuva, a chuva que vai fazer a semente fortalecer ou engordar, para que então seja colhida, o fruto seja colhido. E que essa é a ideia no dia de Pentecostes, quando os discípulos, os obedientes à palavra de Deus, foram esperar em Jerusalém o recebimento do Espírito Santo. É interessante, muito bacana, e você deve saber, você precisa saber. Porque Jesus, enquanto Jesus estava com os discípulos, eles tinham segurança, eles tinham o conforto, eles tinham a palavra física, a palavra viva de Jesus. Mas quando Jesus se afastava, por qualquer motivo, eles ficavam com medo, com receio. E isso é o que acontece com as pessoas quando não têm a presença de Jesus fisicamente. É isso mesmo. Porque na igreja, você sabe, poxa, Jesus está aqui, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, então ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, na igreja há concordância. E todos creem que Jesus está ali. Então, a pessoa na igreja sente paz, na igreja ela sente bem, não é? Ela se sente confortável. Mas quando ela sai da igreja, então parece que ela fica sozinha, desprotegida, enfraquecida, debilitada. Isso foi o que aconteceu com os discípulos naquele dia de Pentecostes. Eles estavam ali esperando o recebimento do Espírito Santo. Muito legal, né? Extraordinário. E quando o Espírito Santo veio, obviamente Jesus já tinha subido aos céus e assentado à direita do Pai. Mas agora ele envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo não vem para ficar do lado deles. Não vem para ficar fazendo sombra para eles. Não. O Espírito Santo entra dentro deles. Entra dentro deles. E se torna um com cada um deles. Então, quando o Espírito Santo veio,
então, aí sim, Jesus não ficava mais longe deles de jeito nenhum. Você não precisa estar necessariamente dentro da igreja, na igreja física, para ter conforto, segurança, paz. Porque quando se recebe o Espírito Santo, Jesus em espírito adentra no seu corpo, no seu ser. Isso mesmo. Ele entra dentro de você. E é o que o próprio Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, presta atenção, por favor. Ele diz assim, não sabeis, Paulo falando com os cristãos de Corinto, da igreja em Corinto, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Não sabeis disso? Pois é, porque está escrito, né? Os dois serão uma só carne. E isso é extremamente importante para que você possa entender a química do batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo, mas falou aí em meretriz, prostituta, é isso mesmo. Quando o homem se une ou tem um relacionamento sexual com uma mulher, aquele homem se torna um com aquela mulher, uma só carne. Ainda que seja por um momento apenas, mas ele já deixou lá a marca dele e os dois são um. Se ele se une com outra prostituta, ele está se unindo com a outra também. Então ele vai digamos assim, se entregando e tornando-se um corpo, uma só carne com elas. E vice-versa. É muito forte isso. Aí você vai entender, poxa, como é que pode? O que tem isso a ver com o Espírito Santo? Muito. Tudo. Porque quando há o relacionamento sexual, não conjugal. Conjugal, a pessoa ela tem um relacionamento, ela já é uma só carne com aquela pessoa com quem ela casou, com quem ela concordou viver por toda a vida. Ela é um corpo só com ela. Mas quando a pessoa se divide com outras pessoas, então se torna uma só carne com outras pessoas. Quer ela queira ou não, quer ela acredite ou não, não importa. É o que está escrito. E o que está escrito é o que é. Aí ele diz assim, presta atenção, versículo 16 diz assim, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. No versículo seguinte, mas, está escrito aqui, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É um mesmo Espírito. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, é porque ele a escolheu. Aquela criatura foi escolhida. Ela foi chamada e foi escolhida. Os demais, mais de 500 pessoas que viram Jesus, testemunharam de Jesus, foram testemunhas oculares da sua ressurreição, não tiveram esse privilégio. Pelo menos, eu imagino que não tenham tido
Pelo menos por enquanto. Depois eles podem ter tido esse encontro. Mas naquele dia, somente 120 pessoas se tornaram um só espírito com o Senhor, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, então é Deus dentro da pessoa. É Jesus dentro da pessoa. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E tornam-se um só Espírito com a Santíssima Trindade. Na oração que Jesus fez ao Pai, lá em João, capítulo 17, você vai ver essa unidade. Você vai ver. Leia com atenção, você vai ver que é isso que tem que acontecer. E quando a pessoa é batizada ou selada com o Espírito Santo, ela é uma pessoa, ela é um espírito com ele. Um espírito com ele. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, está vendo? Paulo está falando aqui. Olha, presta atenção. Assim como o homem se une com uma prostituta e se torna uma só carne com ela, assim também com o Espírito Santo. Quando a pessoa se ajunta com o Senhor, se ajuntar com o Senhor é casar com o Senhor. Porque o casamento, o que é o casamento? É uma aliança, é uma entrega de parte a parte. É o casamento entre duas pessoas. Então, os dois concordam entre si. Isso é o casamento. Quando nos casamos, nós concordamos um com o outro. Esté e eu nos concordamos. Eu vou cuidar de você por toda a vida. Na doença, na saúde, enfim. Na juventude, na velhice, enfim. Eu me responsabilizo por você. E ela também assume a responsabilidade comigo. Quer dizer, houve uma concordância entre nós. Tornamo-nos um só corpo. Um só corpo. E desse corpo vieram os filhos. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é um espírito com ele. Então, isso é extremamente importante. Rico não tem dinheiro, não tem fortuna, não tem sucesso, não tem nada nesse mundo comparável a essa grandeza. Mas veja que o apóstolo Paulo está deixando bem claro essa grandeza de acontecimento. Primeiro, ele faz uma comparação de um homem com uma prostituta, com uma meretriz. Olha, quando você não sabe que quando se une com uma mulher, você se torna um só corpo com ela, ou com um homem, você se torna um só corpo com ele. Um só corpo, uma só carne, uma só carne, não é espírito, não. Quer dizer, quando há um relacionamento sexual, há, obviamente, um casamento, ainda que não tenha sido feito no papel, mas houve um casamento, ali vai ficar marcada a vida daquela pessoa. Ela está atrelada àquela outra pessoa. Se ela se relacionou com 1000 homens, 1000 mulheres, então com 1000 homens, com 1000 mulheres, será uma só carne. Agora, quando se ajunta com o Senhor, quer dizer, quando se concorda com a palavra de Deus e obedece e segue a palavra de Deus, então o Espírito Santo vem e faz um só espírito com aquela pessoa. Você já imaginou, amiga e amigo, pensa comigo, você ter o próprio Deus dentro de si? Você já pensou nisso? A grandeza, a glória,
A riqueza é imensurável, é inimaginável. É algo assim extremamente glorioso, impossível de se relatar, de se falar. Só a pessoa vivenciando. E é isso que nós queremos que aconteça com vocês. Que no dia de Pentecostes todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos sejam cheios, para que todos sejam um. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso mesmo. Isso é grandioso demais. Eu ouvi um testemunho, um belíssimo testemunho, que aconteceu no dia 17 do mês passado, 17 de março. Recente. Então, uma mulher, ouvindo a nossa meditação, a nossa pregação, quando nós falamos sobre aquilo que Jesus falou, lá no capítulo 17 de João, na sua oração, para que todos sejam um em nós. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, o corpo da igreja do Senhor Jesus, sejam um com ele. Que é a realidade. Naquela ocasião, eu estava falando que Deus quer se unir com você e fazer um só corpo com você. Uma só pessoa, com você. Deus quer entrar e viver dentro de você, 24 horas por dia. De forma que você passa a ser a igreja do Senhor Jesus, onde quer que você vá. Não é o que está escrito? Que nós seremos a própria bênção? Pois é. Por quê? Porque carregamos o próprio Deus dentro de nós. Então, qualquer pessoa, não é o pastor, um oficial da igreja, não. Qualquer pessoa que se une, que se ajunta com o Senhor, que concorda com o Senhor, que casa, que se alia, que faz um pacto com Deus, é um com Ele. Quando essa moça ouviu isso, ela vivia uma vida completamente irregular, porque ela não somente era unida com outras pessoas, mas também unida com o próprio mundo. E aí, quando ela ouviu aquilo, ela ficou pensando e desejando isso. E então ela veio na igreja. E na igreja, ela se entregou para Jesus. Ela se entregou. Imediatamente, ela ouviu a palavra, eis-me aqui, foi no altar, entregou a vida. E quando foi no domingo seguinte, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Foi assim uma coisa assim extraordinária, magnífica. A vida dela mudou, claro, lógico, não precisa falar mais nada. Já pensou? Uma pessoa que era casada com o mundo, agora recebeu o Espírito Santo, ela é uma nova criatura. Eu fiquei pensando, puxa vida, quantas e quantas pessoas têm estado conosco na igreja há anos, e ainda não se entregaram. Acreditam em Jesus. Vão lá no altar e fazem os seus votos com Deus. Mas quando saem dali, continuam vivendo aquela vida irregular que vinham vivendo. Quer dizer, não houve um casamento, não houve uma união, não houve um ajuntamento com Deus. Então, não é o mesmo Espírito, não é um só Espírito. Então, essas pessoas ficam na igreja, entra ano, sai ano, e a vida não muda. Não muda mesmo. Mas não muda por quê? Porque ela não concordou com Deus. Jesus se entregou por ela, mas ela não se entregou para Jesus. E aí, é claro que não há casamento.
Aí fica como uma daquelas pessoas que ficaram para trás, que não receberam o Espírito Santo. De mais de 500 pessoas, somente 120 foram seladas com o Espírito Santo naquele dia. Ora, a proposta que nós temos para todos é essa proposta. Nós estamos ungindo a nossa cabeça. Eu já o fiz comigo, já fiz a unção aqui neste globo, como se estivesse impondo as mãos sobre a cabeça de cada pessoa que vai participar dessa campanha, para que no dia de Pentecostes não seja uma celebração, uma comemoração pura e simplesmente. Não, isso não tem sentido. Mas que seja realmente uma repetição daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Um avivamento. É como está escrito, está prometido lá em Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne que se render, que concordar comigo. Especialmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o Espírito Santo está pronto para descer sobre todos os que aceitam, acatam, concordam. Porque, como ele disse aqui, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Quer dizer, eles concordaram se ajuntar naqueles momentos, depois se separaram. Cada um foi cuidar da sua vida. Mas no caso, com Deus, quem se ajunta com Deus se torna um com Ele. Porque Ele faz daquela pessoa, daquele corpo, Ele faz a sua morada, o templo de Deus. É o templo do Deus vivo. É o reino de Deus dentro daquela pessoa. Então, onde quer que ela vá, Deus é com ela. Está ali com ela. Qualquer que seja a situação, Deus, ele não se afasta, não, ele fica ali para sempre, porque é o que está escrito. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Essa é a proposta para o dia 24 de maio, o dia de Pentecostes. Em todo o mundo. Não, essa campanha não é exclusivamente para a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, é para quem crê. É para quem crê, seja católico, espírita, evangélico, crente, seja o que for. Você crê, você é convidado. Porque para se ajuntar com o Senhor é uma decisão pessoal. A gente faz o convite, mas é a pessoa que decide. Bacana, né? Muito bacana. Porque isso não depende de sentir ou deixar de sentir. Eu não sinto a presença de Deus, eu não toco em Deus, eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza. Essa certeza não nasceu de mim. Essa certeza vem do Espírito Santo, que é o que nós chamamos de fé. Fé é uma certeza, é uma convicção de coisas que não se veem. Então, minha amiga e meu caro amigo, você que está querendo receber o Espírito Santo, você tem que investir toda a sua vida, porque é como um casamento. O casamento você entrega com Deus, né? O casamento com Deus. Você entrega tudo, a sua vida, a sua mente, seu futuro, sua eternidade. Você entrega para Deus. Aí, ele te dá o Espírito dele e faz com você um só Espírito, o mesmo Espírito. Isso é magnífico. Essa é a maior glória do ser humano, receber o Espírito de Deus. E quando ele vem, então todas as demais coisas são acrescentadas. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, Deus reinando dentro de você, que é o Espírito Santo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai ser acrescentado.
Tá bom? Deus abençoe e até amanhã falaremos mais sobre isso. Até lá.